da escuridão à luz. Nós vamos conversar um bate-papo bem legal com a Isabel Saraiva. Estou muito animado com o nosso encontro de hoje. Vocês têm me pedido muito essa oportunidade de trazer mais experiência para vocês, de pessoas que fizeram esse caminho que eu estou estimulando vocês a fazerem, né? E a convidada de hoje, ela é muito especial por vários motivos. O primeiro deles é que eu gosto muito dela, né? O segundo é que nós fizemos uma live juntos, onde ela me entrevistou, né? E nessa live, gente, foi muito bacana. Então vamos começar? Oi! Olá! Que coisa boa! Tudo bem? Eu também, tô muito, Isabel, pensa. Eu que, na verdade, assim, no fundo, eu sabia, né, que eu ia mudar, né? Eu sempre falei, eu sempre senti isso muito forte no meu coração. E eu comecei a preparar as pessoas antes do Rodrigo chegar, né? Mas você não, Mas eu não preparou bastante. Eu também não me preparei bastante. Né? Eu sinto muita falta de Goiânia, amo demais minha terra, amo demais as pessoas daí, né? Mas eu sempre digo, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente segue o companheiro, a gente segue o parceiro para onde a vida levar, né? E tá tudo bem, assim. Eu tenho certeza que eu também já sei amar as pessoas aqui. Eu conheci poucas pessoas aqui, sabe, Isabel? Eu ainda não tive oportunidade por causa da pandemia, né? Mas ele é um companheirão. A família dele é maravilhosa e com certeza, assim que tudo passar, eu vou estar mais aí, né? Com vocês também. Que bom. Fico muito feliz porque você está feliz. Então tá. E eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite, né? Como eu estava dizendo aqui para as pessoas, na verdade, esse já foi um pedido muito dos seguidores, que gostaram muito daquela live que nós fizemos juntas, né? Acharam divertida. Né? E ajudou muitas pessoas, né? Então, hoje eu te convidei para você dividir um pouquinho com a gente a sua experiência de transformação. Eu estou numa semana, acho que você já está sabendo, mas eu vou falar para que quem está entrando também saiba um pouquinho, né? Eu estou na semana onde eu estou orientando as pessoas a importância delas se desenvolverem, a importância delas cuidarem do inconsciente delas, tá? Para transformar a própria vida. Eu sou daquelas que acredito que não tem saída sem isso, né? E aí, nessa semana, uma das coisas que eles falaram que tem ajudado muito é quando eu coloco alguém dividindo a própria experiência. E aí eu te convidei, quero te ouvir, vou deixar você falar. Aí, se surgir alguma questão, eu te pergunto, tá? E, ó, pessoal, os seguidores, todo mundo que tá aí, seja todo mundo bem-vindo. E se vocês quiserem fazer pergunta, a Isabel tá aqui para dividir com vocês o que ela tem de melhor, que é uma luz linda, né? Então vamos lá. Conta pra gente. Ó, meu nome é Isabel Saraiva, sou maquiadora e conheci a Mirella em uma oportunidade no salão, onde, olha que engraçado para vocês verem o poder do destino, do inconsciente, o movimento de estudo. A Mirella não era minha cliente, ela era cliente das minhas amigas. E aí surgiu a oportunidade da gente estar fazendo um curso de automaquiagem. E aí foi onde a gente, de fato, iniciou a nossa relação. E desde o primeiro momento, quem conhece ela e vê os vídeos dela, né? Conhece, assim, eu digo, que consome, né, o conteúdo que ela posta e tudo, isso gera dentro de nós uma sede, uma curiosidade muito grande, né? De saber o que significa, como funciona. E eu acho que é uma sede, digamos assim, orgânica, do movimento mesmo, para você florescer, né? E aí, a minha curiosidade, eu fui buscar os conteúdos que já tinham disponíveis no YouTube e ver como é que funcionava aquele negócio de inconsciente. Fui buscando.
e fui descobrindo muita coisa. E se eu estiver sendo muito prolixa, você pode me interromper, tá? Tá bom, pode E aí deixar. eu fui descobrindo muita coisa e, assim, aquelas coisas foram, meu Deus, bugando a minha cabeça. E aí eu precisava de mais conhecimento, mais conhecimento. Falava, Mirela, me ajuda nisso aqui, me fala isso aqui, esse vídeo aqui. Enfim, na nossa caminhada toda, eu sempre consumi todos os conteúdos, inclusive eu sou aluna do Movendo-se ao Êxito. Eu não sei qual turma eu sou, mas eu sou de uma turma. E aí você pensa que, tipo, não, já conheço a Mirela, já vi os vídeos dela, conversei algumas vezes. Aí você entra no curso. Aí eu falo assim, meu Deus, eu tinha pensado que eu já conhecia a Mirela de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu pensava que eu conhecia tudo que ela tinha para falar. Pensava que eu já tinha explorado tudo e eu descobri que eu não tinha explorado nada. E aí, eu ainda estou fazendo o curso, o programa, né? Porque é algo que não é tipo um curso que você faz de, maquiagem. As aulas, elas vão acontecendo e os ensinamentos vão acontecendo e a sua vida também vai acontecendo e é uma caminhada, sabe? Não é um curso instantâneo. Eu percebi, né? É um negócio para a vida. E, bom, de forma geral é isso. Se você quiser que eu fale, se eu pedir alguma coisa mais específica, pode me perguntar. Então tá bom. Ó, as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender a aplicabilidade na vida dela e, sobretudo, a transformação. O que você atingiu? Então, eu gostaria, assim, na medida do que for possível para você e você ficar confortável, você compartilhar, assim, como é que era a sua vida antes de ter o conteúdo que você recebe, né? Já que está disponível para você, igual você falou, ainda vai por muito tempo, porque o acesso do curso agora é 2 anos, né? Eu liberei 2 anos, inclusive, para os alunos antigos, em função da pandemia. Acredito fortemente que Inclusive, Isabel, eu vou te confessar que eu comecei eu mesma a ver os cursos. Essa foi uma sugestão da minha mãe. Minha mãe fala, minha filha, você tem que ouvir seus vídeos. Eu tenho que ver você. E agora eu comecei a ouvir novamente, porque nós estamos num período de muita dor, né? E eu fico tentando saber como é que eu posso ser mais clara e tudo, e voltei a ouvir. Mas eu gostaria que você me dissesse, e eu vou fazer uma live talvez essa semana para eu contar da minha experiência também. Como é que era a sua vida antes de conhecer sobre o inconsciente? Como você se sentia? Como eram os seus relacionamentos? Como era que era a sua relação com os pacientes, com as suas clientes, com a sua mãe, com o seu marido, no seu trabalho, entendeu? E como é que é hoje? Tá, vamos lá. Ó, vamos lá. De fato, é clichê, mas é verdade. Eu vivia na escuridão. Na escuridão mesmo. Eu acho que por isso eu tinha tanta sede de buscar. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi a ouvir o meu corpo, a sentir o meu corpo, a deixar ele conversar comigo e a deixar que ele tome as decisões através do sentimento. Então, antigamente, a minha vida, as minhas relações, era tudo bagunçada no sentido de falta de equilíbrio em dar e receber, troca de papéis, a mãe que vira filha, o marido que vira irmão, que vira filho. Então, eu tinha muito isso, de confundir os papéis, o meu papel e o papel das pessoas com quem eu me relacionava. E aí fazia uma bagunça completa. E dentro dessas relações, saber o que tem que dar, quanto deve dar, quando parar de dar. Então, assim, eu não sei se tá muito claro o que eu tô falando. Se não tiver, você pausa e explica. Tá bom. Mas dos fatores primordiais foi isso. Descobrir o meu papel
como filha, como esposa, como profissional, aprender a ouvir o meu corpo e mais, eu estou longe de chegar na minha reta final, digamos assim. Até porque uma coisa que eu aprendi com você e que faz total sentido para mim é que o inconsciente, ele aprende com a repetição. Então, toda vez que eu vejo um conteúdo, que eu assisto alguma aula, ainda que ela seja repetida, eu aprendo algo novo e coisas novas vêm à tona. Então, é algo mágico. Tanto que quando eu entrei para a turma do Movente ao Êxito, eu te mandei um depoimento da primeira aula. Falando, mano, eu pensei que já sabia de tudo. Porque de fato eu não sabia muito, porque eu sou uma consumidora frenética, compulsiva de Mirella Neri. As pessoas te conhecem. Não é por você, é porque eu falo dessa Mirella Neri para todo mundo. E tem hora que eu tenho que até dar uma... As pessoas tomam ranço, pensa. Aí não pode, né? E assim, e essa é uma questão muito frequente, sabe? As pessoas pensam assim, ó, Isabel, nossa, mas a Mirella entrega tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, já tem tudo na internet. Não é possível ter alguma coisa mais, né? Tipo, algo novo. Não vai ter novidade, E eu vejo Movendo-se ao Êxito, eu vejo novidade. E assim, dentro de mim, parece que é uma fonte inesgotável, sabe? Assim, eu quero continuar falando e eu falo, e tem coisas que eu falo, gente, eu nunca falei isso antes, né? Então eu acredito fortemente, porque é a força do inconsciente, né? Quando a gente confia no seu corpo, você é usada para ajudar as pessoas, né? Mas vamos lá, me diz se tem algum fato concreto que você possa dizer. Por exemplo, eu vivi um dia uma situação assim, né? Depois que eu fiz o Movendo-se ao Êxito, eu tive essa clareza. Sabe assim, para que as pessoas entendam com os fatos mesmo, dentro do que for possível para você, tá? Tá, eu posso falar sobre tudo? Sobre tudo, você que sabe, fica à vontade. Aqui, você sabe, né? Se tem uma coisa que a gente não negocia é a integridade, seja íntegra, tá? Mesmo que você ache que isso pode ir contra o que eu acho ou qualquer coisa, tá? Fique à vontade, abra seu coração. Vamos lá. Bom, a busca pelo conhecimento do inconsciente, por entender, por crescer nisso, ela é constante. Então, eu vou contar um fato que marcou muito a minha vida, muito assim, inclusive foi muito difícil, mas que aprendendo a usar as técnicas e as ferramentas que a gente aprende, ouvindo o corpo, eu consegui elaborar essa emoção. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito longo e as pessoas não vão querer ouvir. Mas, enfim. Em abril de 2019, eu perdi um neném. Esse neném tinha 10 semanas de idade quando eu perdi ele. E olha só, eu já era seguidora da Mirella, já consumia os conteúdos todos, e eu quero contar como isso impactou a minha vida e a forma com que as coisas foram acontecendo, só pelo fato de eu já saber sentir o meu corpo. Primeira coisa, quando eu engravidei, quando eu descobri esse neném, é uma coisa que algumas mulheres relatam e outras não. Outras já conseguem, né, se conectar com o neném. E aí, durante os dias, eu via o meu marido conversando com a minha barriga, e eu não conseguia. Mas eu não conseguia porque eu não amava aquele neném, por nada. No fundo, eu sentia que aquele neném não ia ficar. E aí eu acredito que foi uma defesa, o meu corpo me falando isso. E aí,
com o passar do tempo, eu tive um aborto espontâneo. E no dia, gente, no dia que eu perdi, eu falei assim para uma colega lá do trabalho. Eu falei, ela me abraçou, a gente sempre se abraça, ela me abraçou. E eu falei assim, Ana, tô achando que esse neném não tá aqui mais dentro de mim, não? Eu acho que ele foi embora. Olha que bizarro, né, gente? Como assim você sabe das coisas? Mas, sei lá, o corpo fala e se a gente souber ouvir, ele fala muita coisa importante. Fui no médico fazer ultrassom e, de fato, o neném, o coraçãozinho dele tinha parado de bater. Aí me lembrei exatamente da hora em que ele se foi. Porque, mais uma vez, o corpo sente. Eu tinha ido para o parque, isso foi em uma terça-feira. Eu tinha ido para o parque correr, caminhar, no domingo. Tava eu, meu esposo e minha sobrinha. E aí, beleza, andei, brinquei e tal, corri. Cheguei em casa, fui fazer xixi. A hora que eu limpei, eu vi um negócio no papel que não era sangue. Era um trem tão besta que, tanto que eu mandei para minha médica na hora, ela falou assim, menina, isso não é nada, relaxa. Mas naquela hora eu senti, falei, ele foi agora. Não tem mais neném aqui. E aí guardei isso comigo e foi quando eu compartilhei com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, vou lá na Fabiana agora, porque eu acho que esse neném não tá aqui mais. E aí tá. Como eu já disse, fui lá e na ultrassom ele tinha ido mesmo. Resumindo, obviamente nenhuma mãe quer viver essa dor, nenhuma mãe quer ter que lidar com essa dor. Então o que eu fiz? Fingi que não era comigo. Ignorei todos os sinais. Falei, nunca nem fiquei grávida, nunca nem tive um neném. Vamos correr, ser fitness e viver a vida, que é muito incrível. Só que não deu certo, não. Não deu certo, gente. Eu entrei num ciclo de autodestruição e passei por um período muito difícil que não foi só para mim, eu tornei a vida de muita gente um inferno, porque de fato eu não via a ligação, né? Porque eu pensava que de fato eu tinha superado a morte do neném. Afinal, tanto o neném vem e não vinga, né? Porque, né? Isso faz parte, isso é normal. E aí, MC Maia, o Lente é único, não tem jeito. Pode vir 10 outros. O Lente é o Lente. Você vai entender, aguenta aí. E eu falava exatamente isso. Não, agora eu engravido de novo e tudo mais. E aí eu entrei, né, nesse período de autodestruição, porque o que acontece? O inconsciente, ele sente. E a dor que eu estava sentindo, ela estava me impossibilitando de continuar na vida. Então eu fui tomando várias atitudes destrutivas, nocivas para mim, para minha família, como uma forma de querer sair da vida mesmo. E muitas vezes a gente está vivendo em busca de encerrar a nossa vida e não entende a seriedade disso, né? Tipo assim, a gente acha que o suicídio é só quem atira na cabeça, quem pula do prédio, e não. Muitas vezes a gente está vivendo em suicídio e não entende, né, doutora? Sim. Inclusive, às vezes, fazendo escolhas de relacionamentos errados, né? Muitas formas de suicídio. Excedendo, inclusive, no trabalho, né? Compromete a saúde. E aí vai. E aí eu entrei nesse ciclo. E na época, a Mirella estava gravando as aulas e ela falava para mim, e eu era maquiadora dela, né, na época do curso, e ela falava, você vai entrar nessa turma. Você vai entrar nessa turma. E eu, mano, dinheirão, né, mano? Você vai entrar nessa turma. Bom, quando eu me vi no lugar onde eu estava,
eu vi que tudo que ela tinha para oferecer e pelo valor era um presente de Deus na minha vida. Fora os conteúdos que eu já consumi, comecei a consumir o curso, assistir às aulas e consegui entender tanta coisa acerca dessa perda. Consegui me conectar com um filho que eu nunca havia conseguido me conectar antes. E só a partir desse momento que eu consegui, de fato, estar novamente confortável na vida e não querer ir embora. Parar com aquela besteira de não querer ficar. Só para vocês terem uma ideia, e aí explicar como essas coisas acontecem. Eu consegui pegar o meu neném no colo. Eu consigo até hoje ver o pelinho dele assim, ó. Eu sempre vejo o pelinho dele, é loirinho. Eu consigo muitas vezes tocar na pele dele, ainda que ele não esteja aqui. E o mais importante, eu consegui entender que foi ele que me fez mãe. Os próximos que virão não serão meus primogênitos. E conseguir... Como que a gente fala? Tem até uma aula que você fala só disso. Incluir, não é isso que você fala. É porque a pessoa morre, a gente finge que ela não existe, né? A gente finge que ela não faz falta. Então, conseguir me conectar com ele hoje me dá força, sabe? Para continuar na vida, para continuar no propósito, para continuar vivendo também, né? Porque ao longo do caminho a gente se depara com tantas pessoas também que estão no escuro, que às vezes sente a mesma dor de uma situação que a gente sentiu, que a gente... Enfim. E foi isso. Hoje eu consigo falar com lente, se eu precisar. Conseguir, né? Ressignificar, entender, me despedir dele, mas mantendo ele vivo dentro de mim para o resto da vida. E hoje eu lembro dele e não tem dor, gente. Como que pode um negócio desse? O negócio doía tanto, mas tanto, eu não conseguia estar. E hoje eu só consigo lembrar dele e a penugem dele aqui, ó, assim, sabe? Então não tem dor. E trazer essa luz do conhecimento, da verdade. Gente, ô MC Maia, você não me conhece, eu sou assim mesmo. Fique em paz, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Na verdade, é porque essa é uma dor, Isabel, que mexe com a dor de todo mundo que tá aí, né? Eu falo assim, que uma mulher, você sabe disso, né? Mas vou falar isso também para os seguidores. É muito difícil que uma mulher tenha tido mais de 10 anos de atividade sexual e que não tenha tido abortos, né? E a gente sabe que o aborto espontâneo, mesmo que a mulher não saiba, dói na alma dela. Por isso é que é essa reação das mulheres, né? E é uma reação que ela é triste. Quando uma mulher fala que perdeu um bebê, a gente fala, você vai ter outro. Como se um filho, né, substituísse o outro. Como se isso diminuísse a dor. Outra coisa que a gente ouve com muita frequência é assim, vai ver que ele não ia nascer com saúde, foi melhor assim, né? Então, quer dizer, nós somos obrigadas a engolir a dor. E o que é interessante a gente dizer é que isso também tem um efeito para os homens, né? Coisa que a gente não sabe, mas hoje os homens estão perdendo as suas companheiras porque as mulheres estão sofrendo com a dor. E elas ficam com raiva. E com raiva não conseguem seguir no relacionamento adiante. E faz né? Então, inferno. Não é? Nossa! Tanto Sim. que assim, é algo tão automático
que quando eu conseguir acessar essa dor, sentir, ter coragem para sentir, para ir lá e botar a cura, eu me senti automaticamente, é como se a ligação entre eu e meu esposo tivesse sido reconectada. Restaurada, né? Cabo de internet desconectado, e quando eu resolvi essa questão dentro de mim, eu liguei a ele de novo, totalmente. Me senti unida, me senti forte, me senti assim, ó, como se a vida tivesse e eu tivesse pronta para... Sim. E hoje, a coisa mais triste que eu tenho escutado, né? Eu estou acompanhando muito de perto esses alunos que estão entrando agora. Então, eu estou, inclusive, atendendo as ligações e respondendo um a um, né? E hoje eu só escuto assim, tem uma semana que eu me separei. Eu estou me separando. Tem 2 dias que eu saí de casa. Né? Então, assim, isso é muito triste, porque na maioria das vezes as pessoas não entendem o que está mais profundo na relação de casal, né? Ok, o que mais? A Neck está falando aqui, ó, filha é insubstituível. Claro, a gente fala... Sim, mas olha só, fica tranquila. Deixa eu te explicar uma coisa. Se desculpar. Eu não... Explica para as pessoas o meu jeito. Na verdade, esse é muito o jeito da Isabel, né? De falar, de se expressar. A gente não tem que se desculpar, a gente só tem que entender que se a dor do outro traz em mim uma dor, uma preocupação, um desconforto, talvez essa dor também seja minha. Então, a única coisa que a Isabel está mostrando aqui é que hoje ela está em paz com isso. E o que ela está dizendo é que vocês também podem ficar, assim como eu também estou em paz, né? Eu também tive a experiência de ter filhos que não nasceram, né? E eu costumo dizer que hoje a minha tarefa é ensinar a mãe e o pai a pegar no colo os filhos que não vieram. E é justamente isso que a Isabel está falando, porque, inclusive, os homens, por exemplo, eu tenho seguidores que me mandam mensagem, que me mandam e-mails dizendo que tem muita timidez, muita dificuldade, e nem só é que isso às vezes está relacionado a uma dor que a mãe dele passou, né, de perder um irmão e etc e tal. Então, essa experiência, ela só serve para que vocês entendam isso com um pouco mais de profundidade, né? Até porque que se mais? não tivesse tudo bem, eu não teria condições de abordar, né, sobre isso. Exatamente. Né? Bom, e eu quero até convidar... Eu vi uma pessoa aqui, peraí, que perguntou assim, ó, Tá. Qual vídeo da Mirella te ajudou nessa sua dor? E eu vou falar qual é. Dentro do curso tem uma aula que eu não sei se é excluir, eu não lembro o termo correto, mas é uma aula, só para resumir, que você fala do seu sobrinho e do avô dele. Lembra dessa aula? Sim, lembro. Ele ficava bem alto e ficava gritando, gritando. Enfim, esse vídeo me ajudou demais, 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 demais. Se você tiver oportunidade de ver essa aula, é muito importante para você, já que você se interessou. Eu não sei o seu nome, pera. Seu nome é Brian? Não sei. Tá. Essa aula é uma aula que eu falo sobre luto, né? Isso. Tá. Vai lá, outra coisa. Outra coisa que eu aprendi, que 1 milhão de pessoas tentou me explicar e eu nunca aprendi. A vida da gente, a gente não deve seguir pelo certo ou pelo errado. A vida da gente, a gente deve seguir pelo que enfraquece ou pelo que fortalece. Isso nunca entrou na minha cabeça. Nunca entrou na minha cabeça. Diversas situações. Para mim, o que era certo, o que era certo, o que era errado, o que era errado. Eu vivia guiando a minha vida por isso. E aí, sabe o que acontece? A vida fica muito insuportável. Gente, peraí!
que eu posso pôr filtro aqui. Peraí. Ai, Isabel, você é uma figura. Pensei que você estava falando de alguém que entrou aí na live. Tem que estar bonita pra falar com as pessoas, né? Não acredita na... Ai, tudo fica filtro, né? Tô travada. A internet falhou aqui um pouco, não deu certo? Tirei. A Samanta está aqui compartilhando, ela também é aluna do Movendo-se ao... Natural. Ó, gente, então, eu vivi a minha vida sendo guiada pelo certo e pelo errado. Até que eu aprendi que é pelo que enfraquece ou fortalece. E aí, não é o Júlio, não. O Júlio tá caladinho, tá... É a Nina, gente! É a Nina aqui em casa, tá incomodando muito, eu vou ter que colocar ela aqui. Não tá incomodando nada, não. Tudo top. Então faz assim, Isabel, segue falando que eu só pego ela e coloco aqui dentro, que ela para. Pode ir. Um segundinho. Gente, vou dar uma dica. Nossa, meu áudio melhorou? Érica, melhorou meu áudio? Melhorou, não? Vamos lá! Então. Ai, não, Pronto, gente. Nina querendo participar aqui com a gente, né? Vamos lá. Ah, melhorou. Top, então. Vamos seguir. Vou dar um exemplo, tá? Do que eu guiava pelo certo ou errado e o que eu aprendi que não. Tá. Você traiu seu marido. Certo ou errado? Vamos lá. Traiu seu marido. Vai, Mirella, fala. Certo ou errado? Errado, né, Isabel? Não, eu tô falando pela lógica. Tá. Pela lógica que a gente aprende. Errado, né? É errado, é erradíssimo. O que você tem que fazer? Na minha cabeça, contar correndo. Vai lá e conta e pede perdão. Só que não é assim, né, gente? Primeiro, você jogando no outro uma culpa que é sua, só vai causar uma dor na outra pessoa que não devia ter causado. Então, nesse caso, nu e cru, tá, gente? Nu e cru, um exemplo bem esdrúxulo, sem muitas observações. Nesse caso, isso só vai enfraquecer. E principalmente, para quem não quer ficar na relação, vai contar para o marido só para que essa dor seja tão insuportável e que a relação se termine ali. Então, um exemplo básico que eu aprendi a me guiar, não pelo que é certo ou errado, mas sim pelo que enfraquece ou fortalece. Sim, porque aí quando você conta, você fica de consciência leve, né? E aí você fere muito mais o outro. E isso não tira a responsabilidade do que você precisa compensar daquilo que doeu, né? Sim. Ok. Outra questão, Isabel, que eu vejo assim que é um sofrimento muito grande para as pessoas, é muito grande mesmo, é essa coisa assim de achar que às vezes o curso online não vai ajudar tanto, que é melhor fazer psicoterapia individual do que fazer um curso à distância sem ver a Mirella, sem encontrar com a Mirella. Uhum, não. Até porque o que eu te conheço, a minha maior bagagem são pelas aulas e pelo curso. É bizarro, porque você não acredita no tanto de conhecimento que você consegue absorver vendo as aulas. Tanto que quem é aluno vai saber.
Isso que eu tô falando. Quem é aluno, levanta o dedo aí. Né, Isabel? Descer Mirella goela abaixo de todo mundo. Por aquele simples videozinho. Porque ela tem uma capacidade, eu já te falei isso, você tem uma forma de falar o que as pessoas me falam 1000 vezes e eu falo, não, 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 não. Você fala uma vez o negócio plim na minha cabeça. E o que que eu acho que é isso? Que eu já te falei também. Isso não é natural. Isso não é humano. Isso é algo que vem de Deus. Esse movente ao eixo, galera, e, tipo assim, vocês podem achar que eu tô fazendo muita... Como que eu falo? Puxando o saco. Mas eu sou essa pessoa que se eu gostar de uma coisa, que se fez diferença na minha vida, eu vou querer botar todo mundo para fazer. E aí é onde você precisa comprar o curso para entender que você não pode fazer isso também. Que dá vontade de descer Mirella goela abaixo, mas você também não pode. Então, assim, é um conhecimento que você precisa estar tendo ali para poder fazer o trem dar certo. Mas, enfim, é muita coisa, é muito conhecimento. É um programa que você tem que ir aos poucos. Não dá para você fazer ele como um curso de culinária. Ah, aprendi todas as receitas, vou fazer todos. Não, porque o inconsciente e essa força, né, que a Mirella se refere, essa força que nos move, ela vai criando circunstâncias e preparando a gente para cada aprendizado. As coisas não são assim do dia para a noite. Então, é algo que você, quando você começa a assistir às aulas, você pensa, primeiro, você fica abismado com tudo aquilo que você ouve, aquilo começa a fazer um negócio dentro de você e aí você firma aí o golpe, porque vale a pena. O movimento, ele vem com força, você tem que ter coragem, tem que estar preparado. Dá medo porque você mexer num negócio que, né, que é desconhecido, dá muito medo. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sei como seria a minha vida hoje se eu não tivesse sabido, nem sei se existe essa palavra, sabido o que eu sei. E o que eu continuo aprendendo, porque como eu disse, o inconsciente ele aprende com a repetição. E cada dia, ouvindo e praticando, a gente aprende cada vez mais. Então, e é para tudo, viu, gente? O negócio não é só conhecer, não. O efeito é na sua vida inteira. Na vida da sua família, na vida das pessoas que trabalham com você. É um movimento como se fosse a onda do mar. A onda do mar, ela vem e ela vai dando... Ela vai se propagando, né? Tipo assim, você vê o chuá da onda até lá no infinito. E é assim que funciona quando a gente começa a abrir os olhos para essa verdade, para esse conhecimento, que infelizmente, mas felizmente, porque eu tenho, né? Eu tenho os ensinamentos da Mirella, porque é algo que veio de Deus, né, gente? Humano algum teria essa inspiração, humano algum teria capacidade de trazer essas verdades de uma forma tão simplificada e tão eficaz. Eu acho que é isso. Olha só, a Alessandra tá falando aqui que ela morre de medo. E a Samantha também fez um comentário. Se você puder, se você estiver conseguindo ver aí, a Alessandra diz: eu morro de medo. Eu vou deixar você falar e depois eu vou falar a respeito desse comentário dela. Tá. Então, eu também morro, mas e aí? Nós vamos ficar no escuro? É melhor correr lá, acender a luz e sair correndo, entendeu? Oh, dá muito medo mesmo, dá muito medo, porque você não sabe o que você vai encontrar. Mas acredite em mim. Imagina só, se eu tivesse... Vou colocar o exemplo do Lente. O Lente é meu falecido neném que morreu dentro da barriga. Imagina só se eu, por medo de acessar aquela dor, que sim, era muito dolorida e que, nossa senhora, eu não tivesse acessado.
e hoje eu não pudesse me conectar com ele de uma forma plena. E hoje, se eu acendi a luz, quando eu lembro dele, eu não lembro com dor. Eu lembro com amor, com alegria, de tudo que ele me ensinou. E não seria possível se eu não tivesse enfrentado, entendeu? Então, assim... Pode falar. Na verdade, muitas mulheres hoje não conseguem engravidar porque perderam seus filhos, né? Não tomaram consciência disso, nem sabe, às vezes, na consciência que tiveram filhos, porque a mulher de hoje, ela tá o homem também, tá? Elas estão tão desconectados do próprio corpo que nem percebe quando a vida está começando dentro deles. As mulheres de antes percebiam antes e se preparavam antes de começar a gerar. As mulheres de hoje, às vezes no terceiro, quarto mês, elas nem perceberam ainda o bebê, né? Tamanha desconexão com o próprio corpo. Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem que temer não saber disso. O nosso temor deve ser de desconhecer essas informações, né? Porque quando a gente desconhece essas informações, a gente está andando no escuro total. E no escuro total, você pode se deparar com muitas surpresas, inclusive buracos, né? Então, assim, eu acho que o medo tem que ser o contrário. Tá, pode falar. Deixa eu contar outra coisa. Quando eu descobri que eu estava grávida, deixa eu contar. Eu já estava no meu processo de conhecer o meu inconsciente, de trazer as coisas para a consciência, de aprender a ouvir o meu corpo. Eu já estava nesse processo. E olha como que eu descobri que eu estava grávida. Eu estava dormindo, de madrugada, uma voz, eu sempre falo que é uma voz, e a Mirella fala que é o nosso corpo, né? Nossa força, essa força que nos move. E falou bem assim comigo. Porque eu tava fazendo uma arte. Repara, eu tava tomando um remédio daqueles fitoterápicos para emagrecer, e não é fitoterápico. A gente sabe que não é. E aí, de madrugada, uma voz... Era o segundo dia que eu ia tomar. De madrugada, uma voz me acordou e falou assim: você precisa saber se você tá grávida para tomar esse remédio. E tipo assim, gente, eu não tinha a menor possibilidade de estar grávida. Eu não sei por que essa voz veio falar na minha cabeça. E aí eu fui, fiz o exame e estava grávida. Então, assim, o corpo fala com a gente de uma forma sobrenatural. E se a gente escutar o corpo, a gente andou meio caminho andado. E imagina só, Isabel, se você não tivesse tido essa percepção nesse dia, parado com a medicação, a dor que você ia sofrer depois de achar que o bebê partiu em função da medicação. Muito, né? Imagina. Poderia ser mesmo em função da medicação. Poderia ser, com certeza, por culpa minha, minha responsabilidade, né? Então, assim, ouvir o nosso corpo, aprender a interpretar o nosso inconsciente, aprender a reger as nossas emoções e sentimentos é libertador e é como se a gente tomasse de fato as rédeas das nossas vidas e caminhasse em clareza. É como se as coisas ficassem mais claras. E mais, se você tá com medo de mexer lá, dói. Só que quando dói com clareza, é muito mais fácil você superar do que quando dói com confusão. Do que quando dói, porque você não sabe por que tá doendo, onde é que tá doendo e pra que tá doendo. Entende? Então é importante a gente deixar claro que a dor não é causada por cutucar o inconsciente. Não. A dor já está lá, né? E outra coisa, não tem nenhuma descoberta que a pessoa pode ter que ela não vai dar conta de lidar com ela. Essa fantasia que as pessoas têm, né? No curso eu ainda falo disso. Que vai sair um monstro do inconsciente, ela não vai dar conta de encarar o monstro, né? A dor já tá aí, só que a diferença é que tá todo mundo anestesiando, trabalhando demais, obcecado com atividade física, né? Fazendo as mesmas coisas, compulsão pela internet,
né? E aí a dor tá anestesiada, né? É, e ó, vou te dizer que nem sempre tá anestesiado, viu? Porque o negócio Uhum. dói pra caramba. Mas eu digo, quando... Porque as dores, entenda uma coisa, as dores da vida a gente não tem como abrir mão delas. Não tem como botar elas de lado e seguir. As dores, a dor é inerente à vida e é por isso que a gente cresce. Mas quando a gente tem clareza do que a gente vive, quando a gente tem clareza das nossas dores, das nossas questões, do nosso inconsciente, do nosso escuro, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil e a vida... Gente, eu juro pra vocês, a sensação é como se a vida ela jorrasse de você. É como se você... Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. E principalmente na minha experiência com o Lente, quando eu pude me conectar com ele novamente. Que o meu corpo, ele se abriu para a vida novamente. Era como se tivesse... É tipo assim, as minhas... Como que eu falo? Metáforas. Elas são muito... Mas enfim. É como se eu tivesse dentro de mim um defunto morto dentro do meu útero, apodrecendo lá. Como se tivesse uma bola de sangue morta, apodrecendo lá. E eu estivesse vivendo dentro disso e nisso por muito tempo. E aí, quando você começa a ir lá, desembaraçar os seus embaraços, passar remédio na sua dor, na sua ferida, é como se esse sangue ele tivesse, ó, descido e a vida pudesse pudessem novamente correr o sangue da forma como tem que ser, sabe? Então é libertador, dá medo, mas a sensação é maravilhosa. Tá, olha só, tem uma pessoa perguntando se a filha de 15 anos pode assistir. Com certeza, mas eu sugiro fortemente que assista com você, né, gente? Porque senão o adolescente adquire uma informação que você não tem, você não vai conseguir lidar com ele para apoiá-lo nessa compreensão. Mas sem dúvida, né, um conteúdo que poderia ser o mais desafiante para essa adolescente assistir é a questão do sexo, né? Mas nessa idade a gente já sabe que essa informação ela já tem. Então, de preferência que ela tenha essa informação de uma maneira segura, tá? E olha, a Alessandra está comentando aqui, gente. Você não fala nada que uma adolescente de 15 anos não possa escutar sobre sexo. Pelo contrário, né? Tudo que ela precisa aprender. E outra coisa que me chama a atenção aqui, que a Alessandra está falando que teve uma experiência difícil com uma psicanalista. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é porque você teve uma experiência difícil com um profissional de alguma área que aquela área tem que ser desconsiderada. É a mesma coisa você pensar, eu fui no médico e a experiência não foi boa, você não vai mais em médico. Tá? Isso não pode acontecer, Alessandra. Assim, se não foi boa a experiência com essa psicanalista, você precisa encontrar um profissional que você sinta segurança e se decidir por esse profissional, como em qualquer área. As pessoas, elas são imperfeitas por natureza. O fato de ter sido uma experiência dolorida ou difícil, ou não ter trazido resultado, ou ter gerado resultados que fizeram mal para você, isso não significa, tá, que você não precisa desse conhecimento ou que o conhecimento é nocivo, ok? A Ângela está falando a mesma coisa que eu sinto, né? Se eu tivesse 15 anos e tivesse esse acesso que eu tenho hoje, ela também é aluna do Movendo-se, né? Para mim, uma das turmas mais gratificantes foi quando eu tive a Pabline, que é minha sobrinha, que inclusive está aí, participando da aula, né? Se eu não me engano, ela estava com 20 ou 21. E eu pensava assim, nossa, se eu pudesse ter oferecido isso para ela antes. E hoje eu tenho a Nicole, né, que tem 11, que assiste às aulas e que a gente conversa abertamente, né? Ela teve uma irmãzinha que não nasceu e ela sente a irmãzinha dela. E na minha família é assim, as crianças de 5 anos sentem no coração os irmãozinhos que não nasceram, né? Então essa já é uma realidade que a minha família vive de maneira completa, intensa e libertadora.
Bom, gente, nós estamos chegando aqui quase ao final. Tem alguma pergunta que vocês ainda gostariam de fazer para a Isabel? Eu ainda vou vendo, tem alguns comentários, né? Se vocês quiserem saber, quem quiser saber mais do Movendo-se ao Êxito, me passa um direct que eu passo o link. A Laurita está dividindo que quando ela estava grávida dos 2 filhos, ela ouviu a voz deles falando com ela. Lembro até hoje o que eles falaram. Então, eu ficava sabendo o sexo da criança antes do ultrassom. Na verdade, gente, isso é o poder do inconsciente, né? O inconsciente, ele atua no seu corpo. E quando você está conectado com o seu corpo, a sua habilidade de perceber a vida por meio do seu corpo... Deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. A maioria das pessoas, elas vivem a vida como se fosse de fora para dentro. Chega disso, gente. Você precisa entender de uma vez por todas, que é de dentro para fora. É o que você entrega, que é a vida. Essa é a sua vida, né? Enquanto você está vivendo de fora para dentro, você está alienado, você está escravo de você mesmo. Eu falo que nós precisamos aprender a nos proteger da gente mesmo. O mal que você está sofrendo, é mais fácil você acreditar que quem está te causando são as outras pessoas, ou a circunstância, ou a pandemia, ou o Covid, mas não é você mesmo, né? É você mesmo. Vamos lá, gente. Falhou aqui, não sei se a Isabel ainda está comigo. Está comigo, Isabel? Ok, tá falhando. Vocês estão me ouvindo? Isabel, você consegue me ouvir? Eu não estou ouvindo a Isabel. Vocês estão me ouvindo? Ai, ai, ficamos sem sinal. Quem está me ouvindo faz assim. Alguém está me ouvindo? Não? Ângela está me ouvindo? Estão ouvindo? Acho que só a Isabel que perdeu a conexão, gente. Bom, enquanto ela está organizando lá, eu vou falando com vocês, né? Eu acho que é isso, nada acontece por acaso, ela deve estar resolvendo lá, enquanto isso eu vou acrescentando algo aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu pensei muito esses dias. Por que razão que a gente quer controlar a vida? Por que razão a gente teme ter um conhecimento que a gente vai perder o controle? Não confiamos na força que nos conduz. Nós não confiamos na força que nos dirige. Compreende? E essa força, pessoal, ela acontece no nosso corpo. Olha só, a conexão da Isabel caiu, nós temos 5 minutos, ela deve entrar outra vez, vai dar tempo dela, ela vai despedir de vocês, tá? Vamos ver, eu autorizei ela entrando aqui de novo e eu vou... E aí, caiu, né? Voltou! Não controlo. Acontece! Olha só o que eu estava falando, Isabel. Eu estava dividindo aqui com todo mundo uma percepção importante. Por que razão a gente teme acessar o inconsciente e resolver o que está lá? Porque a gente tem uma fantasia de controle. Aí a gente pensa que acessando o inconsciente a gente vai perder o controle. E por que a gente tem medo de perder o controle? Porque a gente não confia. Quanto menos a gente confia na força da vida, tanto mais a gente precisa controlar. E quanto mais a gente precisa controlar, mais em ansiedade, né? As pessoas hoje estão com transtorno de ansiedade. Mais em ansiedade e nostalgia e depressão a gente entra. Porque a gente percebe que a gente não tem poder nenhum, né? E eu acho que essa é uma mensagem importante. Bom, eu vou deixar você despedir do pessoal, se você quiser compartilhar mais alguma coisa. Ainda temos poucos minutos, estou feliz por você estar aqui. Que bom, gente. Eu espero do fundo do meu coração vocês tomem esse passo de fé,
de coragem, porque se você está aqui hoje, com certeza Deus te trouxe. E dá um passo de fé, acende a fé, minha irmãzinha, meu irmãozinho de Movendo-se ao Êxito, para trabalhar essa corrente para Deus e o mundo. Ok, Isabel, muito obrigada pelas... Tá falhando um pouco aqui, ó. 27 segundos. Muito obrigada, Isabel, pela sua participação. Obrigada a todos vocês. O link do programa tá na bio. Qualquer coisa me chama no direct agora que eu passo para vocês. Tá bom? Sinta meu enorme abraço e meu compromisso de te ajudar a acender a luz na sua vida. Isabel, muito obrigada. Viu?